Bom, então, meu boa tarde a vocês. Eu sou Jariane Terezinha de Oliveira Gomes. Eu sou a primeira prenda da 9ª Região Tradicionalista. E como proposto pelo nosso movimento tradicionalista gaúcho, a ser apresentado na 45ª Ciranda Cultural de Prendas, sobre as festas juninas para a mostra folclórica. Na categoria adulta, há alguns temas a serem levados mais a aprofundamento na pesquisa. Eu optei pela culinária. Sabemos que os festejos juninos, além deles terem origem europeia, eles encontram no Brasil um campo fértil e é considerado o maior evento do mês de junho e o segundo maior do calendário brasileiro, perdendo apenas para o Carnaval. No Rio Grande do Sul, ele encontra uma grande peculiaridade e essas manifestações são tantas religiosas como culturais. Para a realização da mostra, tanto a pesquisa bibliográfica quanto a pesquisa de campo, eu entrevistei várias pessoas. Uma delas, o senhor João Barros, historiador, trovador, poeta e pesquisador da história do Rio Grande do Sul. A senhorita Juliana Aparecida Messerschmidt, professora de História da rede municipal do meu município de Júlio de Castilhos. A dona Jurema Melo, que ela com seus 88 anos de idade ainda recordava dos seus tempos de 15 anos, seus tempos de moça, sobre os festejos juninos acontecidos. E também entrevistei a dona Dilecta dos Santos Almeida, minha avó, e minha tia Maria Salete Almeida. Para as senhoras eu vou apresentar um pouco da história dos festejos juninos da minha avó. Ela nos conta que por volta de 1952, ela hoje com seus 72 anos de idade, reuniam-se os jovens da redondeza para realizar uma confraternização. Então, essa festa, a cada ano era preparada em uma fazenda daquela comunidade. Era a comunidade do comércio da cidade de Nova Palma, da região da 4ª Colônia. A preparação da festa junina, ela se dava com o acendimento da fogueira e procedia até a mesma estarem apenas em brasas. Dentre os acontecidos da festa era a tradicional música, que ficava ao som da gaita de boca, e também da gaita. Ali tocava valsa, vaneira e a tradicional polonese, sendo que eles só podiam dançar depois que as brasas da fogueira já estivessem um pouco mais baixa e os estalos da taquara já tivessem se pronunciado. Que na época não podia se usar foguetes, até nem tinha, porque não tinha luxo, então eles usavam as taquara com seus gomos para eles estalarem para fazer a saudação a São João, que a festa era realizada na noite de São João, do dia 24. Então, toda essa manifestação, eles faziam com que os jovens dessa comunidade se vestissem da sua melhor forma para poder confraternizar e também agradecer. Esse agradecimento se dava pela mesa farta de iguarias, pela colheita, pela safra, de tudo que cada família produzia. Dentre as comidas que eram feitas nas festas juninas, eu aprendi a fazer 3 com a minha avó. Uma delas é o bolo de milho. No seu preparo simples, ela conta que os próprios familiares, os seus irmãos, eles eram entre 3 irmãos, colhiam algumas espigas de milho já seca da lavoura, levavam até o moinho e lá, num preparo de 2 dias, eles esfarelavam essa farinha e depois eles iam buscar novamente no moinho, trazendo para casa, e em casa peneiravam para tirar os farelos da farinha. E assim, eles faziam esse processo durante a semana, antes da chegada do dia 24. Então, uma semana antes do festejo, eles já estavam todos envolvidos nessa grande comemoração. Aí, após já pronta a farinha, o bolo de milho ele é feito com a banha, o açúcar, ovos e a farinha. O que eu preparei para as senhoras que está ali atrás, ele é simples. Primeiro aquece-se a banha, até ela estar evaporando, adiciona-se num recipiente a farinha e ali vai colocando colheradas da banha para que possa queimar essa farinha para poder fazer o bolo de banha. Até porque a banha hoje em dia a gente não utiliza muito pela sua questão calórica, mas era o que eles produziam na época. Após adicionando o açúcar e os ovos, ali fazendo toda a mistura
E antigamente eles assavam ao fogo da brasa. Hoje a gente utiliza o forno elétrico, o forno do fogão, mas era o que eles tinham antigamente. Então eu assei o meu no forno elétrico, né, até por não produzir o fogo. Outro que eu aprendi também a fazer é o pé de moleque, que também o amendoim cultivado lá na propriedade da minha avó, eles descascavam e ali colocavam em uma panela de ferro no fogo de chão para ele torrar. E depois desse processo, enquanto ele ficava torrando, elas preparavam a calda de açúcar, que era o açúcar, a água, acrescentava-se também a canela e o cravo a gosto, né, de cada pessoa. Então, depois desse processo feito de torrar o amendoim, eles adicionavam algumas colheradas de amendoim ali naquela calda de açúcar até obter o ponto de fio e logo despejando em algum local, algum recipiente de alumínio, formando os pés de moleque. O que eu preparei para as senhoras, ela é feita dessa maneira, apenas não torrei o amendoim na panela no fogo da brasa. A gente também já tem um amendoim pronto no mercado, porque não cultivamos em casa, mas essas eram o que a família da minha avó cultivava. Dentre as outras comidas preparadas pelos participantes da festa, estava-se a batata assada, a batata doce, o doce de abóbora, tanto seco como em calda, a pipoca, que cada família cultivava, e o quentão. Isso tudo dependia do que cada família produzia, mas a mesa certamente era farta de iguarias. O quentão foi outro que eu aprendi a fazer com elas, mas ela conta que a família dela não cultivava o vinho. Por mais que a região da Quarta Colônia tenha a fama de produzir vinho, a família dela não produzia. Eram poucas as famílias que produziam o vinho naquela época. Então, eles compravam, entre eles, faziam a tradicional vaquinha para comprar um garrafão de vinho para poder fazer o quentão. E o quentão, ele era feito pelos pais, era o único alimento, a bebida que era preparada pelos pais. O resto era tudo feito pelos jovens, principalmente pelas moças, né, para apresentar os seus dotes aos moços que iam na festa. Então o quentão, ele é feito com o vinho, a cachaça, um pouco de água, açúcar, canela e cravo a gosto. Então ela conta também que o quentão, ele servia de auxílio tanto da fogueira como da dança para aquecê-los na noite considerada muito fria. Conta também que após o encerramento da festa, eles guardavam todas as brasas que restavam da fogueira, porque eles acreditavam que o sereno de São João abençoava essas brasas e em noite de tormentas eles acendiam para a proteção das suas casas. Então assim, eram os festejos juninos na época de 1952, onde minha avó, Dilecta, vivenciou na Quarta Colônia, Nova Palma, e acredito que essa pesquisa, além de revitalizar as minhas gerações, me sinto muito orgulhosa de estar apresentando às senhoras um pouco da minha história, da minha família, vem acrescentar como pessoa também, porque a gente precisa levar adiante as nossas tradições. Eu trouxe as senhoras, se vocês quiserem fazer a degustação, estão todos. O único que acho que não dá para fazer é a batata assada, que ela já veio de alguns dias, e fico à disposição das senhoras. Muito obrigada. A lembrancinha eu acho que as senhoras pegam depois, né? Vai passar um moço recolhendo. Tá bom. Muito obrigada pela atenção. Obrigada. Obrigada.